O menino não devia ter mais de 5 anos, parado no meio do caminho movimentado do Central Park, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto centenas de pessoas passavam sem parar. Suas roupas caras, um pequeno terno de grife que provavelmente custava mais do que o meu aluguel, o marcavam como alguém com dinheiro, mas isso não impedia a multidão de ignorar sua aflição. Nova York no seu melhor, veja algo, ignore algo, continue andando. Mas eu nunca fui boa em cuidar da minha própria vida. Ei, querido, eu me ajoelhei ao lado dele, mantendo minha voz suave. Você está perdido? Ele olhou para mim com olhos escuros e aterrorizados e disse algo que eu não entendi. Não era inglês. Tentei espanhol. Eu tinha aprendido o suficiente trabalhando no café para ter uma conversa básica, mas ele apenas chorou mais forte. Então eu ouvi uma palavra que soava como mama. Italiano. A criança estava falando italiano. Eu tinha passado um semestre no exterior, em Florença, durante a faculdade, e me apaixonado pela língua, pela arte, pela cultura. Continuei estudando depois de voltar, fazendo aulas noturnas enquanto trabalhava, mantendo minha fluência porque isso me conectava ao período mais feliz da minha vida. Agora, essa habilidade aleatória estava prestes a salvar uma criança aterrorizada. Non piangere, piccolo, eu disse suavemente em italiano. Não chores, pequeno. Sono qui per aiutarti. Come ti chiami? Estou aqui para ajudar. Qual é o seu nome? Seus olhos se arregalaram com reconhecimento e alívio. Luca. Me chamo Luca. Suas palavras saíram em italiano rápido. Ele estava procurando seu papai. Eles estavam andando. Ele tinha visto um cachorro e o perseguido, e agora não conseguia encontrar ninguém. Va bene, Luca. Troveremo tu papà. Está bem, Luca. Vamos encontrar seu pai. Eu peguei sua pequena mão. Resta aqui em mim, ok? Fica perto de mim, está bem? Ele assentiu, segurando minha mão como uma tábua de salvação, suas lágrimas finalmente diminuindo. Olhei ao redor do parque lotado, tentando descobrir a melhor abordagem. Segurança, polícia, achados e perdidos. Então eu os notei. 3 homens grandes de ternos escuros movendo-se pela multidão com precisão militar, claramente procurando por algo ou alguém. Luca, sono che esti uomini con tuo papà? Luca, esses homens estão com seu pai? Ele olhou e assentiu vigorosamente. Si, Marco, Marco! Ele começou a acenar com a mão livre. Um dos homens nos avistou e sua postura inteira mudou, alívio inundando seu rosto, enquanto ele falava rapidamente em um telefone ou fone de ouvido. Os outros 2 convergiram imediatamente para nossa localização. Eles nos cercaram em segundos e eu instintivamente puxei Luca para mais perto, meus instintos protetores anulando a lógica. Eram claramente seguranças, provavelmente legítimos, mas algo na intensidade deles me deixou nervosa. Luca, o primeiro homem, Marco, aparentemente, se ajoelhou, suas mãos verificando gentilmente o menino em busca de ferimentos enquanto falava italiano rápido. Então seus olhos encontraram os meus, aguçados e avaliativos. You found him. Thank you. Você o encontrou. Obrigado. Seu inglês era acentuado, mas claro. He was lost and scared. I just stayed with him until... Ele estava perdido e com medo. Eu apenas fiquei com ele até... Sofia! Uma voz cortou a multidão como uma lâmina, imponente e fria. Chi é esta dona? Quem é esta mulher? Virei-me para a voz e senti minha respiração prender. O homem que se aproximava era devastador de uma forma que ia além da simples beleza. Alto, poderosamente construído, movendo-se pela multidão como se ela se abrisse para ele, o que de fato acontecia. Cabelos escuros penteados para trás de um rosto de ângulos afiados e traços aristocráticos. Pele morena, lábios cheios e olhos que eram quase pretos, atualmente fixos em mim com uma intensidade que fez minha pele arrepiar.
Ele usava um terno escuro que provavelmente custava mais do que o meu carro, com um relógio caro visível no pulso e uma aura de perigo que era impossível ignorar. Este era alguém importante, alguém poderoso, alguém com quem você não se metia, e ele estava me olhando como se eu fosse uma ameaça ou uma presa. Papá! Lucas soltou minha mão e correu para ele, e eu observei a postura inteira do homem mudar. Ele pegou o filho com uma gentileza surpreendente, seu rosto se transformando de avaliação fria em alívio caloroso. Luca, mi hai spaventato a morte, ele murmurou, segurando o menino perto. Luca, você me assustou até a morte. Não scappare mai più, capito? Nunca mais fuja, entendeu? Eles tiveram uma conversa rápida em italiano que eu consegui acompanhar na maior parte. Luca explicando sobre o cachorro, o homem o repreendendo gentilmente, mas claramente apenas aliviado por seu filho estar seguro. Então os olhos do homem encontraram os meus novamente, por cima da cabeça de Luca. Lei parla italiano. Você fala italiano. Sim, eu mantive minha resposta simples, de repente nervosa sob seu escrutínio. Ho studiato a Firenze. Estudei em Florença. Algo mudou em sua expressão. Surpresa, talvez? Ou cálculo? Ele colocou Luca no chão, mantendo uma mão no ombro do filho, e deu um passo em minha direção. Lei ha trovato mio figlio. Le sono molto grato. Você encontrou meu filho. Sou-lhe muito grato. Ele estendeu a outra mão. Alessandro Russo. Apertei-a, sentindo a força em seu aperto, os calos que sugeriam que suas mãos faziam mais do que assinar documentos comerciais. Sophia Blake. I'm just glad he's safe. Só estou feliz que ele esteja seguro. Blake não é italiano. Blake não é italiano. Seus olhos percorreram meus traços. Ma parla bene. Dove ha imparato? Mas fala bem. Onde aprendeu? Florence, like I said, study abroad program. Then evening classes in New York. E I love the language. Florença, como eu disse, programa de intercâmbio, depois aulas noturnas em Nova York. Eu amo a língua. Por que eu estava nervosa? Ele era apenas um pai grato por eu ter ajudado seu filho perdido. Exceto que ele não era apenas nada. A forma como sua segurança nos cercava, a forma como as pessoas na multidão lhe davam espaço, tudo de caro nele. Este era alguém significativo. Luca, Alessandro disse voltando ao italiano. Say thank you to the kind lady who found you. Diz obrigado à senhora gentil que te encontrou. Grazie, signora, Luca disse solenemente. Então me surpreendeu ao abraçar minhas pernas. Sei stata molto gentile. Você foi muito gentil. Eu sorri bagunçando seus cachos escuros. Prego, piccolo. De nada, pequeno. Quando olhei para cima, Alessandro estava me observando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Intensa, focada, como se estivesse memorizando cada detalhe do meu rosto. Me excuse, eu disse, de repente desconfortável com sua atenção. I should get back to work. I'm on my lunch break. Com licença, devo voltar ao trabalho. Estou no meu almoço. Dove lavora? Onde trabalha? A Café Near Columbus Circle. Em um café perto de Columbus Circle. Comecei a me afastar. I'm really glad Lucas ok. Arrivederci. Estou muito feliz que Luca esteja bem. Adeus. Aspetti. Espere. Mas eu já estava me movendo, desaparecendo na multidão, meu coração disparado por razões que eu não queria examinar. Algo sobre Alessandro Russo havia acionado todos os alarmes na minha cabeça, apesar do ato de pai grato. Voltei ao café com 5 minutos de sobra, amarrando o meu avental e voltando para o movimento da tarde. Mas eu não conseguia me livrar da sensação daqueles olhos escuros me observando, me avaliando, catalogando cada detalhe. You okay, Sophie? Minha colega de trabalho Rachel me cutucou. You look like you've seen a ghost. Você está bem, Sophie? Parece que viu um fantasma.
Just a weird lunch break. Helped a lost kid in the park. Só um almoço estranho. Ajudei uma criança perdida no parque. Oh, that's sweet. Very you. Ah, que fofo. Bem a sua cara. Ela me entregou uma comanda. Table 6 wants a cappuccino with the foam art. You do the fancy leaf thing. A mesa 6 quer um cappuccino com arte na espuma. Aquela coisa chique de folha que você faz. Mergulhei de volta ao trabalho, perdendo-me no ritmo familiar das máquinas de café expresso e dos pedidos dos clientes. Quando meu turno terminou às 6, eu quase tinha esquecido do homem intenso e seu adorável filho. Quase. Eu estava caminhando para o metrô quando notei o carro. Um SUV preto, caro, com vidros fumê, estacionado do outro lado da Rua do Café. Provavelmente nada. Nova York estava cheia de carros caros, exceto que ele me seguiu até a estação de metrô. E quando eu saí na minha parada no Queens, outro SUV preto estava esperando. Paranoia. Eu disse a mim mesma. Apenas coincidência. Mas quando cheguei ao meu prédio de apartamentos e vi um terceiro SUV estacionado do lado de fora, eu soube que não era coincidência. Peguei meu telefone, pronta para ligar para o 911, quando um homem saiu do veículo. Não ameaçador, não se aproximando, apenas parado ali, esperando. Ele olhou para mim, assentiu uma vez, então voltou para o carro. Uma mensagem. Sabemos onde você mora. Corri para dentro, tranquei a porta do meu apartamento e imediatamente liguei para Rachel. Someone's following me. Black SUVs. They were outside the cafe, and now they're at my apartment. Alguém está me seguindo. SUVs pretos. Eles estavam do lado de fora do café e agora estão no meu apartamento. Sophie, slow down. Why would anyone follow you? Sophie, devagar. Por que alguém te seguiria? I don't know. Maybe because of that kid I helped. His father seemed intense. Não sei. Talvez por causa daquele menino que ajudei. O pai dele parecia intenso. What kind of intense? Like celebrity intense? Or like dangerous intense? Que tipo de intenso? Tipo, intenso como celebridade ou intenso como perigoso? Like the kind of person who has security and everyone gives space to. Tipo o tipo de pessoa que tem segurança e todo mundo dá espaço. Eu espreitei pela minha cortina. O SUV ainda estava lá. Rachel, what if he's like mob or something? Rachel, e se ele for tipo da máfia ou algo assim? This is New York, not The Godfather. You're probably just freaked out because a rich guy was grateful. Aqui é Nova York? Não o poderoso chefão. Você provavelmente está apenas assustada porque um cara rico ficou grato. Mas ela parecia incerta. Want me to come over? I can bring wine and we can laugh about your paranoia. Quer que eu vá aí? Posso trazer vinho e podemos rir da sua paranoia. Actually, yeah, that would be great. Na verdade, sim, seria ótimo. Enquanto esperava por Rachel, fiz o que qualquer mulher moderna faria. Pesquisei Alessandro Russo Nova York no Google. Os resultados fizeram meu sangue gelar. Alessandro Russo não era apenas rico, ele era o chefe de uma das famílias criminosas mais poderosas de Nova York. Os artigos eram cuidadosamente redigidos, alegados laços com o crime organizado, suspeita de envolvimento em extorsão, mas a mensagem era clara. Eu tinha ajudado o filho de um chefe da máfia e agora eles estavam me observando. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Don't be afraid. The protection is for your safety. AR. Não tenha medo. A proteção é para sua segurança. AR. Como ele tinha meu número? Eu nunca o havia dado a ele. Outra mensagem. You have a gift with my son. He hasn't responded to anyone like that since his mother died. I'd like to speak with you tomorrow, 10:00 a.m. The address below. Please come. Você tem dom com meu filho.
Ele não respondeu a ninguém assim desde que a mãe dele morreu. Eu gostaria de falar com você amanhã. 10 mil. O endereço abaixo. Por favor, venha. Um endereço em Manhattan, provavelmente seu escritório ou onde quer que os chefes da máfia conduzissem seus negócios. Eu deveria ignorar. Deveria bloquear o número. Registrar um boletim de ocorrência. Fazer qualquer coisa, exceto responder a um criminoso que claramente estava me seguindo. Mas então pensei nas lágrimas de Luca, no seu alívio quando eu lhe falei em italiano, na forma como ele me abraçou de despedida. E pensei na expressão de Alessandro quando ele olhou para o filho, não fria ou perigosa, mas amorosa e grata. This is insane, e eu murmurei, digitando numa resposta. I'll come, but only to talk. Eu vou, mas só para conversar. Sua resposta foi imediata. That's all I ask. The car will pick you up at 9:30. É tudo o que peço. O carro vai te buscar às 9:30. I can take the subway. Posso pegar o metrô. The car will pick you up at 9:30. Non-negotiable. O carro vai te buscar às 9:30. Não negociável. Olhei para o meu telefone, percebendo que acabei de concordar em me encontrar com um chefe da máfia. Rachel ia me matar. Ou Alessandro Russo. Difícil dizer qual era mais provável. Rachel chegou com vinho e imediatamente percebeu meu pânico. Ok, Spill. What's really going on? Certo, desembucha. O que está realmente acontecendo? Mostrei a ela meu telefone, as mensagens, os resultados do Google, a página da Wikipédia que detalhava cuidadosamente o alegado império criminoso de Alessandro Russo. Holy shit! Ela respirou. You helped a mob boss's kid, Sophie? This is serious. This is like witness protection level serious. Puta merda! Você ajudou o filho de um chefe da máfia, Sophie? Isso é sério. Isso é tipo sério no nível de proteção a testemunhas. I know, but what was I supposed to do? Let a 5-year-old cry in the middle of Central Park? Eu sei, mas o que eu devia fazer? Deixar um menino de 5 anos chorar no meio do Central Park? Yes, that's exactly what normal people do in New York. Ela nos serviu taças generosas de vinho. Okay, think. What exactly did you say to him? Sim, é exatamente o que pessoas normais fazem em Nova York. Certo, pense. O que exatamente você disse a ele? Just that I found his son, helped calm him down. We spoke Italian. Apenas que encontrei o filho dele. Ajudei a acalmá-lo. Falamos italiano. You spoke Italian with a mob boss? Rachel engoliu seu vinho. Of course you did, because you can't just help someone like a normal person. You have to showcase rare skills that make you interesting. Você falou italiano com o chefe da máfia? Claro que sim, porque você não pode apenas ajudar alguém como uma pessoa normal. Você tem que mostrar habilidades raras que te tornam interessante. It's not a rare skill. Lots of people speak Italian. Não é uma habilidade rara. Muitas pessoas falam italiano. Not in New York, not fluently, not enough to comfort a terrified kid. Ela andou pela minha pequena sala de estar. Okay, so he's intrigued by you. Maybe he just wants to thank you properly. Rich people do that, right? Give reward money or whatever. Não em Nova York. Não fluentemente. Não o suficiente para consolar uma criança aterrorizada. Certo. Então ele está intrigado por você. Talvez ele só queira te agradecer adequadamente. Pessoas ricas fazem isso, certo? Dão dinheiro de recompensa ou algo assim. Rachel, he's having me followed. He got my phone number somehow. He's sending a car tomorrow. Mostrei a ela as mensagens. This isn't normal, grateful parent behavior. Rachel, ele está me seguindo. Ele conseguiu meu número de telefone de alguma forma. Ele está mandando um carro amanhã. Isso não é comportamento normal de pai grato. No, it's mob behavior, which means you absolutely should not get in that car tomorrow. Ela pegou meu telefone. We're blocking this number.
You're calling in sick to work, and you're staying here with all the locks engaged until this blows over. And if it doesn't blow over, if they keep following me, keep whatever they're doing, then we go to the police and tell them what? That I helped a child and now his father wants to thank me? They'll laugh me out of the station. Now é comportamento da máfia. O que significa que você absolutamente não deve entrar naquele carro amanhã. Vamos bloquear este número. Você vai ligar dizendo que está doente no trabalho e vai ficar aqui com todas as fechaduras trancadas até que isso passe. E se não passar, se eles continuarem me seguindo, continuarem o que quer que estejam fazendo, então vamos à polícia e dizemos o quê? Que ajudei uma criança e agora o pai dela quer me agradecer? Eles vão rir de mim na delegacia. Peguei meu telefone de volta. Look, maybe I should just go hear what he wants. It's a public meeting. 10 o'clock a.m. in Manhattan. What's he going to do in broad daylight? Olha, talvez eu devesse apenas ir ouvir o que ele quer. É uma reunião pública, 10 da manhã em Manhattan. Que ele vai fazer em plena luz do dia? Sophie, he's the mob. He can do whatever he wants, whenever he wants. Sophie, ele é da máfia. Ele pode fazer o que quiser quando quiser. Mas o protesto de Rachel soou fraco até para seus próprios ouvidos. Okay, compromise. You go, but I'm tracking your phone, yeah? You text me every 30 minutes, and if I don't hear from you by noon, I'm calling everyone. Police, FBI, your mom in Oregon. Everyone. Deal? Certo? Compromisso. Você vai, mas eu estou rastreando seu telefone. Você me manda mensagem a cada 30 minutos. E se eu não tiver notícias suas até o meio-dia, eu ligo para todo mundo. Polícia, FBI, sua mãe em Oregon. Todo mundo. Trato? Naquela noite mal dormi. Cada som me fazia pular, convencida de que alguém estava invadindo. O SUV permaneceu estacionado do lado de fora a noite toda. Eu verificava a cada hora e saber que eles estavam lá era, de alguma forma, tanto aterrorizante quanto estranhamente reconfortante. Às 9h da manhã, vesti-me cuidadosamente, profissional, mas não muito formal. Calças pretas, uma blusa bonita, minha boa jaqueta. Se fosse uma reunião de negócios, eu me vestiria para ela. Se fosse outra coisa, bem, pelo menos eu pareceria arrumada quando meu corpo fosse encontrado. That's not funny, Rachel disse quando eu fiz a piada. Gallows humor is how I cope. Humor negro é como eu lido. Exatamente às 9h30 meu telefone vibrou. The car is downstairs. O carro está lá embaixo. Abracei Rachel, verifiquei se meu telefone estava totalmente carregado e desci. O SUV preto estava lá, a porta traseira aberta, um motorista de terno esperando ao lado. Miss Blake, please make yourself comfortable. Senhorita Blake, por favor, sinta-se à vontade. O interior era mais luxuoso do que meu apartamento inteiro. Bancos de couro, controle de temperatura, até um minibar. Sentei-me rigidamente, tentando não tocar em nada, enquanto entrávamos no trânsito de Manhattan. A viagem levou 40 minutos, terminando em um prédio no Midtown que parecia qualquer outra torre de escritórios. O motorista me guiou por uma entrada particular até um elevador que exigia um cartão-chave. Subimos ao último andar em silêncio. As portas se abriram para o que só poderia ser descrito como um escritório na cobertura. Janelas do chão ao teto com vista para o Central Park, o mesmo parque onde encontrei Luca ontem. Arte cara nas paredes, móveis que provavelmente custavam mais do que a minha mensalidade da faculdade. E sentado atrás de uma mesa enorme, Alessandro Russo. Ele se levantou quando entrei, abotoando o paletó de um azul marinho escuro que fazia seus olhos parecerem ainda mais escuros. Miss Blake, thank you for coming. Senhorita Blake, obrigado por ter vindo. Did I have a choice? As palavras saíram antes que eu pudesse detê-las.
leve sorriso tocou seus lábios. You always have a choice. You could have ignored my messages, refused to come, called the police. But you're here. That tells me something. Você sempre tem uma escolha. Poderia ter ignorado minhas mensagens, recusado a vir, chamado a polícia. Mas você está aqui. Isso me diz algo. That I'm an idiot who makes poor life choices? Que sou uma idiota que faz escolhas de vida ruins. That you're brave and curious. Ele gesticulou para uma área de estar afastada da mesa, um sofá de couro e cadeiras dispostos ao redor de uma mesa de centro. Please sit. Would you like coffee, tea, answers? Por favor, sente-se. Gostaria de café? Chá? Respostas? I'd like answers. Mas eu me sentei na ponta do sofá. Why am I here? What do you want? Eu gostaria de respostas. Por que estou aqui? O que você quer? Ele serviu-se de um expresso de um serviço da Prada, seus movimentos controlados e precisos. Luca hasn't spoken to anyone outside the family since his mother died 2 years ago. He's had tutors, nannies, therapists, all carefully vetted, all Italian speakers, and he barely says a word to any of them. Luca não fala com ninguém de fora da família desde que a mãe dele morreu, há 2 anos. Ele teve tutores, babás, terapeutas, todos cuidadosamente verificados, todos falantes de italiano, e ele mal diz uma palavra para qualquer um deles. I'm sorry for your loss, but I still don't understand. Lamento sua perda, mas ainda não entendo. Yesterday, with you, he talked. Actual conversation. Not one-word answers. He laughed when you called him Piccolo. He hugged you goodbye. Alessandro puso sua xícara. Do you know how long it's been since my son voluntarily hugged someone outside our immediate family? Ontem, com você, ele conversou. Uma conversa real, não respostas monossilábicas. Ele riu quando você o chamou de Piccolo. Ele te abraçou de despedida. Você sabe há quanto tempo meu filho abraçou voluntariamente alguém fora de nossa família imediata? Mr. Russo, Alessandro, please. Senhor Russo, Alessandro, por favor. O nome soava estranho na minha língua. I'm glad I could help Luca feel comfortable, but that doesn't explain why you're having me followed or why I'm in your office. Fico feliz em ter ajudado Luca a se sentir confortável, mas isso não explica por que você está me seguindo ou por que estou no seu escritório. The surveillance is protection, not intimidation. You help the son of someone important. That makes you valuable to certain people. Good people who might want to reward you, and bad people who might want to use you against me. Sua expressão era séria. The moment Luca spoke to you in that park, you became a person of interest. I'm making sure the right people find you first. The right people being you. E vigilância é proteção, não intimidação. Você ajudou o filho de alguém importante. Isso te torna valiosa para certas pessoas. Pessoas boas que talvez queiram recompensá-la e pessoas ruins que talvez queiram usá-la contra mim. No momento em que Luca falou com você naquele parque, você se tornou uma pessoa de interesse. Estou garantindo que as pessoas certas a encontrem primeiro. As pessoas certas sendo você. Yes, and what do you want from me? Sim, e o que você quer de mim? Ele se recostou na cadeira, estudando-me com aqueles olhos escuros e intensos. I want to offer you a job as Luca's tutor, language instruction, cultural education, general companionship. You'd work at my home 4 afternoons per week. Well compensated. All above board, all legal, all safe. E eu quero te oferecer um emprego como tutora de Luca, ensino de idiomas, educação cultural, companhia geral. Você trabalharia em minha casa 4 tardes por semana, bem remunerada. Tudo transparente, tudo legal,
tudo seguro. Eu ri. Na verdade, ri. You want me to work for you? For the mob? Você quer que eu trabalhe para você? Para a máfia? I want you to teach my son. The fact that I have certain business interests is irrelevant to your role. Ele pegou contrato deslizando pela mesa. $25,000 per month, health insurance included, completely legitimate employment. All taxes paid, all documentation proper. Quero que você ensine meu filho. O fato de eu ter certos interesses comerciais é irrelevante para o seu papel. 25 mil por mês. Seguro de saúde incluído. Emprego totalmente legítimo. Todos os impostos pagos. Toda a documentação correta. 25 mil por mês. Isso era mais do que eu ganhava em um ano no café. This is insane. I'm not qualified to be a tutor. I have a degree in art history, not education. Isso é insano. Não sou qualificada para ser tutora. Tenho formação em história da arte, não em educação. You speak fluent Italian. You connected with my son in minutes. You have a calm, gentle demeanor that he responds to. Those are the only qualifications I need. Ele emperrou o contrato para mais perto. Read it. Take it to a lawyer if you want. There's nothing nefarious hidden in the fine print. It's a straightforward employment agreement. Você fala italiano fluentemente. Conectou-se com meu filho em minutos. Tem uma postura calma e gentil, a qual ele responde. Essas são as únicas qualificações de que preciso. Leia. Leve-o a um advogado, se quiser. Não há nada nefasto escondido nas letras pequenas. É um contrato de trabalho direto. Olhei para o contrato, minha mente correndo. Isso era perigoso. Envolver-se com alguém como Alessandro Russo, mesmo em uma capacidade legítima, era procurar problemas. Mas $25 mil por mês pagariam meus empréstimos estudantis, me permitiriam largar o café, focar na minha arte, talvez até economizar para a pós-graduação. Mudaria minha vida completamente. I need time to think about this. Preciso de tempo para pensar nisso. Of course. Take the contract, review it, make your decision. Ele se levantou e eu automaticamente me levantei com ele. But, Sophia, understand something. Whether you accept this job or not, you are now on my radar, and that means you're under my protection. The surveillance will continue regardless of your employment status, because I won't risk someone using you to get to Luca. Claro. Pegue o contrato, revisei-o, tome sua decisão. Mas, Sofia, entenda uma coisa. Aceite este trabalho ou não, você agora está no meu radar. E isso significa que você está sob minha proteção. A vigilância continuará independentemente do seu status de emprego, porque não arriscarei que alguém use você para chegar a Luca. So, I'm a prisoner either way, just with better pay if I work for you. Então, sou uma prisioneira de qualquer forma, apenas com um salário melhor se trabalhar para você. You're not a prisoner. You're protected. There's a difference. Ele me acompanhou até o elevador. I'll have Marco drive you home. Take the weekend to consider my offer. If you accept, you can start Monday. Você não é uma prisioneira. Você é protegida. Há uma diferença. Marco a levará para casa. Tire o fim de semana para considerar minha oferta. Se aceitar, poderá começar na segunda-feira. No elevador, finalmente me permiti respirar. A reunião toda parecia surreal. Sentar no escritório da cobertura de um chefe da máfia, receber uma quantia insana de dinheiro para dar aulas ao filho dele, ser informada de que eu estava protegida, gostasse ou não. Rachel estava esperando no meu apartamento, praticamente me atacando quando entrei. Oh, thank God! I was 10 minutes from calling the FBI. What happened? Ah, graças a Deus, eu estava há 10 minutos de ligar para o FBI. O que aconteceu? Contei a ela tudo, mostrando o contrato e explicando a oferta.
Okay, that's actually not as horrifying as I expected. I mean, it's a real job, a legitimate job, just with a very illegitimate boss. Ela leu o contrato. Holy shit, Sophie. This is life-changing money. Ok, isso não é tão horrível quanto eu esperava. Quer dizer, é um emprego de verdade, um emprego legítimo, só que com um chefe muito ilegítimo. Puta merda, Sophie. Isso é dinheiro que muda a vida. I know, but can I really work for someone like him, knowing what he is? You say, mas eu realmente consigo trabalhar para alguém como ele sabendo o que ele é? Knowing what he allegedly is. He's never been convicted of anything. Ela continuou lendo, and honestly, teaching a traumatized kid Italian and keeping him company, that's not exactly helping with criminal activity. That's just being a nice person who gets paid really well. Sabendo o que ele, supostamente é, ele nunca foi condenado por nada. E, sinceramente, ensinar italiano a uma criança traumatizada e fazer companhia a ela, isso não é exatamente ajudar em atividades criminosas. Isso é apenas ser uma pessoa legal que é muito bem paga. You think I should do it? Você acha que eu deveria fazer isso? I think you should decide what you can live with. But Sophie, you're working 2 jobs to pay rent in Queens. You're 26 and still paying off student loans. You have an art degree you can't use because galleries don't pay enough for you to survive in the city. Ela pousou o contrato. This could change everything for you. This question is, can you handle the moral ambiguity of who signs your paychecks? Eu acho que você deveria decidir com o que você pode viver. Mas, Sophie, você está trabalhando em 2 empregos para pagar o aluguel no Queens. Você tem 26 anos e ainda está pagando empréstimos estudantis. Você tem um diploma de arte que não pode usar porque as galerias não pagam o suficiente para você sobreviver nesta cidade. Isso poderia mudar tudo para você. A questão é, você consegue lidar com a ambiguidade moral de quem assina seus cheques de pagamento? Passei o fim de semana pesquisando Alessandro Russo mais a fundo. Os artigos o retratavam como um fantasma, alguém que todos sabiam que dirigia um império criminoso, mas que nunca havia sido processado com sucesso. Inteligente, cuidadoso, protegido por advogados e lealdade familiar. Mas também havia artigos sobre sua filantropia, doações para hospitais infantis, financiamento para programas culturais italianos, apoio a comunidades imigrantes. Ou ele estava lavando dinheiro através da caridade, ou ele realmente se importava com certas causas, ou ambos. As pessoas raramente eram totalmente boas ou totalmente más. Na manhã de segunda-feira, liguei para o número que Alessandro havia me dado. I'll take the job, but I have conditions. Vou aceitar o emprego, mas tenho condições. I'm listening. Estou ouvindo. First, I teach Luca only Luca. I don't get involved in your business. I don't see anything I shouldn't see. I don't know anything I shouldn't know. I'm a tutor, nothing more. Agreed? Primeiro ensino Luca, apenas Luca. Não me envolvo em seus negócios. Não vejo nada que não deveria ver. Não sei nada que não deveria saber. Sou uma tutora, nada mais. Concorda? And if at any point I feel unsafe or compromised, I can quit. New strings, new retaliation, new making my life difficult. E se a qualquer momento eu me sentir insegura ou comprometida, posso sair. Sem amarras, sem retaliação, sem dificultar minha vida. Houve uma pausa. That's a harder promise to make. Not because I'd retaliate, but because once you're part of my household, you're under my protection permanently. That doesn't end just because you stop working for me. Essa é uma promessa mais difícil de fazer. Não porque eu retaliaria, mas porque uma vez que você faz parte da minha casa, você está sob minha proteção permanentemente. Isso não termina só porque você para de trabalhar para mim.
So, I'm stuck with your protection forever? Então estou presa à sua proteção para sempre? You're stuck with my family's interest in your well-being forever. Is that such a terrible thing? Você está presa ao interesse da minha família no seu bem-estar para sempre. Isso é uma coisa tão terrível. Pensei no SUV que ficou parado do lado de fora do meu apartamento o fim de semana todo, em me sentir mais segura sabendo que alguém estava observando, em como aquela proteção me permitiu dormir melhor do que em meses. When do I start? Quando começo? Today if you're available. Luca is excited to see you again. He's been asking about La Signora Gentil dal Parco. Hoje, se você estiver disponível, Luca está animado para vê-la novamente. Ele tem perguntado sobre a Senhora Gentil do Parque. Apesar de tudo, eu sorri. I can be there at 2 p.m. Posso estar lá às 14 horas. Perfect. Mark will pick you up at 1:30. And Sophia, thank you. You're giving my son something I thought he'd lost forever. Perfeito. Marco a buscará às 13:30. E Sofia, obrigado. Você está dando ao meu filho algo que eu pensei que ele tinha perdido para sempre. What's that? O que é isso? Joy. You're giving him joy. Alegria. Você está dando a ele alegria. Depois que desligamos, sentei no meu apartamento olhando para o contrato que estava prestes a assinar e me perguntei se estava tomando a melhor decisão da minha vida ou a pior. Provavelmente ambas. Mas por $25.000 por mês e a chance de ajudar um menino doce chamado Luca, eu estava disposta a descobrir. A casa de Alessandro não era o que eu esperava. Em vez de alguma mansão ostensiva gritando dinheiro da máfia, era uma elegante casa geminada no Upper East Side, riqueza discreta, do tipo que não precisava se anunciar. Uma bela fachada de tijolos marrons, floreiras nas janelas, o tipo de lugar que custava dezenas de milhões, mas parecia de bom gosto e normal por fora. Marco me levou à porta, onde uma mulher de 60 e poucos anos nos cumprimentou com um sorriso caloroso. Miss Blake, I'm Teresa, the housekeeper. Mr. Russo told me to expect you. Please come in. Senhorita Blake, sou Teresa, a governanta. O Sr. Russo me disse para esperá-la. Por favor, entre. O interior combinava com o exterior, elegante, mas confortável, com fotos de família nas paredes em vez de apenas arte cara. Vi Luca em muitas delas, e uma bela mulher de cabelos escuros que deveria ser sua mãe. That's Gianna, Teresa disse suavemente, notando meu olhar. Mrs. Russo, she died 2 years ago. Cancer. It was very sudden, very aggressive. She went from diagnosis to gone in 4 months. Ela fez o sinal da cruz. Mr. Russo has never recovered. And Luca, poor baby, he stopped talking to everyone except family. I'm sorry, I can't imagine how hard that must be. Essa é Gianna. Senhor Russo, ela morreu há 2 anos, câncer. Foi muito repentino, muito agressivo. Ela foi do diagnóstico à morte em 4 meses. O Sr. Russo nunca se recuperou e Luca, pobre bebê, parou de falar com todos, exceto a família. Sinto muito. Não consigo imaginar como deve ter sido difícil. You're the first outsider he's spoken to since. Mr. Russo is very grateful. Ela me conduziu pela casa até uma ensolarada sala de estar nos fundos. Luca, your teacher is here. Você é a primeira pessoa de fora com quem ele falou desde então. O Sr. Russo está muito grato. Luca, sua professora está aqui. O menino levantou os olhos dos blocos com que brincava e seu rosto se iluminou com genuína alegria. Sofia, sei tornata. Sofia, você voltou. Ajoelhei-me ao lado dele, sorrindo. Certo ci sono tornata. Mi hai detto che avresti costruito um castelo. Claro que voltei. Você me disse que construiria um castelo. Sim, guarda! Ele me mostrou sua impressionante construção de blocos, definitivamente parecida com um castelo, com torres e tudo.
Caímos em uma conversa fácil em italiano, discutindo arquitetura, dragões e todas as coisas importantes com as quais as crianças de 5 anos se importam. Estava tão focada em Luca que não notei Alessandro parado na porta até que Teresa pigarreou. Mr. Russo, Sr. Russo. I didn't hear you come in. Não ouvi você entrar. I didn't want to interrupt. They were having such a nice conversation. Ele entrou na sala e Luca imediatamente o alcançou. Papá, Sophia is here. We're talking about dragons. Não quis interromper. Eles estavam tendo uma conversa tão agradável. Pai, Sofia está aqui. Estamos falando sobre dragões. Lo vedo, piccolo. Eu vejo, pequeno. Toda a postura de Alessandro era diferente perto do filho. Mais suave, mais calorosa, a aresta perigosa completamente ausente. Sophia will be here every Monday, Tuesday, Thursday and Friday afternoon. Would you like that? Sofia estará aqui todas as segundas, terças, quintas e sextas-feiras à tarde. Você gostaria disso? Sì. Possiamo parlare italiano e giocare e... Luca iniciou um monólogo animado sobre todas as coisas que poderíamos fazer juntos. E eu observei o rosto de Alessandro se transformar. Ele olhava para o filho como se estivesse testemunhando um milagre. Quando Luca finalmente parou para respirar, Alessandro encontrou meu olhar. Thank you, ele murmurou silenciosamente. Sim, podemos falar italiano e brincar e... Obrigada. A tarde passou rapidamente. Trabalhei com Luca em seu vocabulário italiano, li histórias para ele, ajudei-o com um quebra-cabeça. Ele era inteligente, doce e faminto por atenção e conexão. Quando minha sessão terminou às 17 horas, eu estava exausta, mas feliz. You're a natural, Teresa disse, trazendo-me chá no escritório de Alessandro, onde eu estava documentando as atividades do dia para sua revisão. I've never seen Luca so animated. Whatever you're doing, keep doing it. Você tem um talento natural. Nunca vi Luca tão animado. O que quer que esteja fazendo, continue fazendo. I'm just talking to him, treating him like a person instead of a broken thing that needs fixing. Estou apenas conversando com ele, tratando-o como uma pessoa em vez de algo quebrado que precisa de conserto. That's more than anyone else has done. Ela afagou meu ombro. Mr. Russo will be pleased. Isso é mais do que qualquer outra pessoa fez. O Sr. Russo ficará satisfeito. Como se tivesse sido convocado, Alessandro apareceu, aparentemente acabara de chegar em casa. Seu terno estava um pouco amarrotado, sua gravata solta, e havia uma tensão em seus olhos que sugeria que seu dia havia sido longo e estressante. Sophia, how was the first session? Sophia, como foi a primeira sessão? Entreguei-lhe minhas anotações. Observações detalhadas sobre as habilidades linguísticas de Luca, seus interesses, áreas onde ele precisava de mais apoio. Alessandro as leu cuidadosamente, sua expressão pensativa. This is excellent. Very thorough. Ele olhou para mim. Would you like to stay for dinner? Luca has been asking, and Teresa always makes too much food. Isso é excelente, muito completo. Você gostaria de ficar para jantar? Luca tem perguntado, e Teresa sempre faz comida demais. I should get home, please. Devo ir para casa, por favor. It would mean a lot to Luca, and to me. Seus olhos escuros prenderam os meus. Just dinner as thanks for today. Significaria muito para Luca. E para mim. Apenas o jantar, como agradecimento pelo dia de hoje. Eu deveria ter dito não. Deveria ter mantido limites profissionais. Mas a expressão esperançosa em seu rosto, tão diferente do chefe da máfia frio que eu conhecera em seu escritório, me fez concordar. Ok, just dinner. Tá bem, apenas o jantar. O jantar foi surpreendentemente normal. Comemos na cozinha em vez de uma sala de jantar formal. Macarrão que Teresa havia feito do zero, pão fresco, uma salada simples. Luca sentou-se entre nós,
tagarelando em italiano sobre seu dia, ocasionalmente traduzindo para Teresa quando ela perguntava o que estávamos discutindo. "He's never like this", Alessandro disse baixinho para mim, enquanto Luca estava distraído mostrando seu castelo a Teresa. "So happy, so talkative. You've worked a miracle in one afternoon." Ele nunca é assim, tão feliz, tão falante. Você fez um milagre em uma tarde. It's not a miracle. He just needed someone who speaks his mother's language, who makes him feel connected to her. Eu observei Luca descrevendo animadamente sua construção de blocos. You said she was Italian? Não é um milagre. Ele só precisava de alguém que falasse a língua da mãe dele, que o fizesse sentir conectado a ela. Você disse que ela era italiana? From Milan. We met when I was there on business, married within 6 months. Ele fez uma pausa, a emoção cintilando em seu rosto. She was everything good about me. Everything light and warm and kind. When she died, I lost the best part of myself, and Luca lost his whole world. De Milão. Nos conhecemos quando eu estava lá a negócios. Casamos em 6 meses. Ela era tudo de bom em mim, tudo de leve, quente e gentil. Quando ela morreu, perdi a melhor parte de mim. E Luca perdeu seu mundo inteiro. I'm sorry. That must have been devastating. Sinto muito. Isso deve ter sido devastador. It was. And watching him withdraw, stop talking, stop connecting with anyone, that was almost worse. Like I was losing him too. Ele olhou diretamente para mim. Until yesterday in the park, when I watched him talk to you like you were the answer to prayers I didn't know how to pray. Fui rir. E vê-lo se isolar, parar de falar, parar de se conectar com qualquer pessoa. Isso foi quase pior. Como se eu estivesse perdendo-o também. Até você. Até ontem no parque, quando o observei falar com você, como se você fosse a resposta para orações que eu não sabia como fazer. A intensidade de seu olhar me deixou desconfortável. I'm just a tutor. I'm not replacing his mother. Sou apenas uma tutora. Não estou substituindo a mãe dele. I know that. And I'm not asking you to. I'm just grateful. More than I can express. Ele se levantou, claramente desconfortável com sua própria vulnerabilidade. Marco will drive you home. I'll see you Thursday. Eu sei disso. E não estou pedindo para você fazer isso. Sou apenas grato. Mais do que posso expressar. Marco a levará para casa. Te vejo quinta-feira. Thursday, yes. Quinta-feira, sim. Nas 2 semanas seguintes, entrei em uma rotina. 4 tardes por semana na casa dos Russo, trabalhando com Luca, ocasionalmente ficando para jantar quando ele me pedia. O trabalho era perfeito, envolvente, recompensador e pagava tão bem que eu havia largado o café depois da primeira semana. Mas também estava cada vez mais consciente de Alessandro. A forma como ele me observava e a Luca juntos, com uma expressão que era parte gratidão, parte saudade, a forma como ele se juntava a nós para o chá às vezes, ouvindo nossas conversas em italiano com um pequeno sorriso, a forma como ele perguntava sobre minha vida, minha arte, meus sonhos com genuíno interesse. You're falling for him, Rachel observou durante uns drinks numa sexta-feira à noite. Don't even try to deny it. You get this look when you talk about him. Você está se apaixonando por ele, nem tente negar. Você fica com esse olhar quando fala dele. I'm not falling for him. He's my boss and a criminal. Não estou me apaixonando por ele. Ele é meu chefe e criminoso. An alleged criminal who's really hot and clearly into you. Ela tomou gole do seu martini. Has he made a move? Suposto criminoso que é muito atraente e claramente interessado em você. Ele fez alguma investida? No, of course not. It's completely professional.
Não, claro que não. É completamente profissional. But you want him to. Mas você quer que ele faça. Eu queria? Pensei nos sorrisos raros de Alessandro, na forma como todo o seu rosto mudava quando ele ria, na forma como ele era gentil com Luca. Pensei na inteligência em seus olhos, na forma como poderíamos discutir arte e literatura italiana por horas, na forma como ele havia encomendado livros que ele achava que eu gostaria para a biblioteca da mansão. It doesn't matter what I want. Nothing can happen between us. Não importa o que eu queira, nada pode acontecer entre nós. Why not? You're both single adults. Por que não? Vocês são ambos adultos solteiros. He's the mob, Rachel. Even if he's a good father and kind to me, he's still someone who does terrible things. I can't ignore that. Ele é da máfia, Rachel. Mesmo que ele seja um bom pai e gentil comigo, ele ainda é alguém que faz coisas terríveis. Não consigo ignorar isso. Can't you? You're already working for him. Não consegue? Você já está trabalhando para ele. Ela tinha razão. Eu já havia comprometido minha moral ao aceitar o dinheiro dele. Qual era a diferença entre trabalhar para ele e me envolver com ele? Everything, eu disse a mim mesma, mas estava começando a me perguntar se eu acreditava nisso. A mudança aconteceu numa terça-feira à tarde, na minha terceira semana. Eu tinha acabado de terminar com Luca e estava arrumando minhas coisas quando Alessandro apareceu. Sofia, do you have a moment? I'd like to show you something. Sofia, você tem um momento? Eu gostaria de te mostrar algo. Ele me levou para cima, para um quarto onde eu nunca tinha estado. Um estúdio com luz perfeita, voltada para o norte, vazio, exceto por um cavalete e alguns armários de armazenamento. This was Gianna's painting studio. I haven't touched it since she died. Ele abriu os armários revelando materiais de arte de alta qualidade. Tintas a óleo, pincéis, telas. Tudo o que um artista poderia querer. She wanted it to be used. Would you like to paint here in your free time? Or before sessions with Luca? I know you studied art, and Teresa mentioned you'd given up your own painting because you couldn't afford supplies. Este era o estúdio de pintura de Gianna. Não o toco desde que ela morreu. Ela queria que fosse usado. Você gostaria de pintar aqui, no seu tempo livre, ou antes das sessões com Luca? Eu sei que você estudou arte, e Teresa mencionou que você havia desistido de pintar porque não podia comprar materiais. Olhei para o espaço lindo, os materiais caros, a oferta generosa. Alessandro, this is too much. Alessandro, isso é demais. It's nothing. These supplies would just sit here unused. Gianna would have wanted another artist to have them. Ele se moveu para a janela. I'm not trying to buy your affection or compromise your professionalism. I want you to have something for yourself. You give so much to Luca. Let me give something to you. Não é nada. Esses materiais ficariam aqui sem uso. Gianna teria querido que outro artista os tivesse. Não estou tentando comprar seu afeto ou comprometer seu profissionalismo. Eu só quero que você tenha algo para si. Você dá tanto a Luca. Deixe-me dar algo a você. Why? A pergunta saiu sussurrada. Why are you being so kind to me? Por quê? Por que você está sendo tão gentil comigo? Ele se virou e a expressão em seu rosto tirou meu fôlego. Because you brought light back into this house. Because watching you with my son makes me remember what happiness feels like. Because when you laugh, I want to find ways to make you laugh again. Ele deu passo mais perto. Because I'm falling for you, Sophia. And I'm trying very hard to fight it, but I'm losing that battle. Porque você trouxe a luz de volta para esta casa. Porque vê-la com meu filho me faz lembrar como é a felicidade. Porque quando você ri, eu quero encontrar maneiras de fazê-la rir de novo. Porque estou me apaixonando por você, Sofia.
E estou me esforçando muito para lutar contra isso, mas estou perdendo essa batalha. Meu coração batia forte contra minhas costelas. You can't. We can't. This is wrong. Complicated. Probably a terrible idea. Ele estava perto o suficiente agora que eu podia sentir o calor dele. Você não pode. Não podemos. Isso está errado. Complicado. Provavelmente uma ideia terrível. But that doesn't make it less true. I'm falling for you, and if I'm not mistaken, you feel something too. Mas isso não o torna menos verdadeiro. Estou me apaixonando por você, e se não me engano, você também sente algo. Even if I did, it doesn't matter. You're my boss. You're a criminal. Mesmo que eu o sentisse, não importa. Você é meu chefe, você é um criminoso. You can say it. Seu sorriso era triste. I know what I am, Sophia. I'm not a good man. I do things that would horrify you if you knew the details. But with you, with Luca, in this house, I get to pretend I'm better than I am, that I deserve something good. Você pode dizer, eu sei o que sou, Sophia. Não sou um bom homem. Faço coisas que a horrorizariam se você soubesse os detalhes. Mas com você, com Luca, nesta casa, eu consigo fingir que sou melhor do que sou, que mereço algo bom. Alessandro, you don't have to say anything. You don't have to feel anything. Ele se afastou, colocando distância entre nós. I just needed you to know, to understand why I can't stop thinking about you. Why every Tuesday and Thursday and Friday, I watch the clock until you arrive. Why teaching my son Italian has become the highlight of my week. Not because of Luca's progress, but because it means you're here. Alessandro, você não precisa dizer nada. Não precisa sentir nada. Eu só precisava que você soubesse. Para entender por que não consigo parar de pensar em você. Porque toda terça, quinta e sexta-feira, eu olho o relógio até você chegar. Porque ensinar italiano ao meu filho se tornou o ponto alto da minha semana. Não por causa do progresso de Luca, mas porque significa que você está aqui. Eu deveria ter ido embora. Deveria ter mantido os limites, lembrado a ele que isso era inapropriado. Em vez disso, eu disse, I think about you too. When I'm not here, I'm counting hours until I come back. Not just for Luca, for you. Eu também penso em você. Quando não estou aqui, conto as horas até voltar. Não apenas por Luca. Por você. A admissão pairou entre nós, perigosa e elétrica. Caso. Alessandro respirou. Fuck, we shouldn't do this. Porra, não deveríamos fazer isso. No, we shouldn't. It would complicate everything. Não, não deveríamos. Complicaria tudo. Absolutely. You should leave before I do something we'll both regret. Absolutamente. Você deveria ir embora antes que eu faça algo de que nós dois nos arrependeremos. Eu deveria. Mas nenhum de nós se moveu. Ficamos no estúdio ensolarado de Diana, cercados por sua arte abandonada, e sentia a inevitabilidade do que estava prestes a acontecer. Tell me to stop, Alessandro disse suavemente, aproximando-se novamente. Tell me this is wrong, and I'll walk away. I'll be professional, respectful, nothing but your employer. But if you don't say anything, diga-me para parar. Diga-me que isso está errado, e eu irei embora. Serei profissional, respeitoso, nada além do seu empregador. Mas se você não disser nada, eu não disse nada. Ele me beijou como se estivesse faminto por isso. Suavemente no início, quase reverente, então mais profundo enquanto eu respondia. Suas mãos envolveram meu rosto, os polegares roçando minhas maçãs do rosto, e eu me senti derreter nele. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando com dificuldade, ele apoiou a testa na minha. This changes everything, ele murmurou. Isso muda tudo. I know. We should talk about boundaries, about what this means, tomorrow.
You say, deveríamos conversar sobre limites, sobre o que isso significa. Amanhã. We'll talk tomorrow. Eu o beijei novamente, mais suavemente desta vez. For tonight, can we just be two people who want each other, not boss and employee, not criminal and civilian? Just Alessandro and Sofia. Conversaremos amanhã. Por esta noite podemos apenas ser duas pessoas que se desejam, não chefe e funcionária, não criminoso e civil, apenas Alessandro e Sofia. Just Alessandro and Sofia, ele concordou. I like the sound of that. Apenas Alessandro e Sofia. Gosto do som disso. Não conversamos no dia seguinte, nem no dia seguinte. Em vez disso, caímos em algo que parecia um lindo segredo. Momentos roubados entre minhas sessões com Luca, conversas demoradas durante o jantar, o peso de sentimentos não ditos crescendo a cada dia que passava. Na quinta-feira, a tensão era insuportável. Terminei minha sessão com Luca, que havia feito um progresso incrível em sua compreensão de leitura em italiano, e encontrei Alessandro esperando no corredor. Can we talk privately? Sua expressão era séria, controlada, não revelava nada. Ele me levou para seu escritório, fechando a porta atrás de nós. No momento em que a porta se fechou, ele me puxou para seus braços, me beijando com uma intensidade que fez minhas pernas fraquejarem. I've been going insane, ele murmurou contra meus lábios. Watching you with Luca, knowing I can't touch you. Can't. Ela me beijou novamente. We need to figure this out. What we're doing, what we are to each other. Estou enlouquecendo, vendo você com Luca, sabendo que não posso te tocar. Não posso. Precisamos resolver isso. O que estamos fazendo, o que somos um para o outro. I know. Afastei-me o suficiente para ver seu rosto. Alessandro, I can't be your secret. I can't sneak around, hiding what this is. That's not who I am. Eu sei. Alessandro, não posso ser seu segredo. Não posso me esgueirar, escondendo o que isso é. Isso não sou eu. I'm not asking you to hide, but we need to be careful. My world is dangerous, and being close to me makes you a target. I need to ensure your safety before we... Ele parou, parecendo lutar com as palavras. Before we become official. Não estou pedindo para você se esconder, mas precisamos ter cuidado. Meu mundo é perigoso e estar perto de mim a torna um alvo. Preciso garantir sua segurança antes que nos tornemos oficiais. Official how? Official como? I want to date you properly. Take you to dinner, to galleries, to all the places you've mentioned wanting to see. I want people to know you're mine. Ele se corrigiu. That we're together, but first, I need to increase your security, make certain arrangements. Quero namorá-la de forma adequada, levá-la para jantar, para galerias, para todos os lugares que você mencionou querer ver. Quero que as pessoas saibam que você é minha, que estamos juntos. Mas primeiro preciso aumentar sua segurança, fazer certos arranjos. What kind of arrangements? Que tipo de arranjos? The kind that ensure no one uses you to get to me. The kind that make it clear hurting you means war with my family. Sua expressão ficou fria, perigosa. I have enemies, Sophia. Bad people who would love to find a weakness they could exploit. You can't be that weakness unless I can protect you properly. So I need you to become part of my world. Really part of it. O tipo que garante que ninguém a use para me atingir. O tipo que deixa claro que machucar você significa guerra com minha família. Tenho inimigos, Sofia. Pessoas más que adorariam encontrar uma fraqueza que pudessem explorar. Você não pode ser essa fraqueza, a menos que eu possa protegê-la adequadamente. Então, preciso que você se torne parte do meu mundo. Realmente parte dele. Yes, and I need to know you understand what that means.
Ele me guiou para sentar no sofá de couro, sentando-se ao meu lado. If we do this, if we make this real, there's no going back to your normal life. You'll have security always. People will know who you are, what you mean to me. You'll be associated with my name, my reputation, my business. Sim, e preciso que você entenda o que isso significa. Se fizermos isso, se tornarmos isso real, não há volta para a sua vida normal. Você terá segurança sempre. As pessoas saberão quem você é, o que significa para mim. Você estará associada ao meu nome, à minha reputação, aos meus negócios. Your criminal business. Seu negócio criminoso. Yes, eu não tentou negar. I won't lie to you about what I am or what I do. I run an organization that operates outside the law. We handle protection. We settle disputes. We maintain order in communities the police ignore. Is it legal? No. Is it necessary? I believe it is. But that's for you to decide if you can accept. Sim, não vou mentir para você sobre quem sou ou o que faço. Eu dirijo uma organização que opera fora da lei. Lidamos com proteção, resolvemos disputas, mantemos a ordem em comunidades que a polícia ignora. É legal? Não, é necessário. Eu acredito que sim, mas cabe a você decidir se pode aceitar. Pensei nas últimas 3 semanas na forma como Alessandro falava sobre seu trabalho, não com orgulho, mas com um senso de dever. As doações de caridade, o apoio à comunidade, o fato de que as pessoas em seu bairro pareciam respeitá-lo, em vez de temê-lo. Tell me about Gianna. How does she handle it? Your world? Fala-me sobre a Gianna. Como ela lidou com isso, seu mundo? Sua expressão suavizou. She hated it at first. We almost broke up because she couldn't reconcile the man she loved with what I did for a living. But eventually she understood that I wasn't a monster, just someone trying to do what's right in a system that doesn't always allow for legal solutions. And she made peace with that. She found ways to balance it. She focused on the good, the scholarships, ways we funded, the businesses we protected, the families we helped. She ignored the rest. Ela pagou minimum. I'm not asking you to approve of everything, just to accept that this is part of who I am and decide if you can live with it. Ela odiou no começo. Quase terminamos porque ela não conseguia conciliar o homem que amava com o que eu fazia para viver. Mas, eventualmente, ela entendeu que eu não era um monstro, apenas alguém tentando fazer o que é certo em um sistema que nem sempre permite soluções legais. E ela fez as pazes com isso. Ela encontrou maneiras de equilibrar. Ela focou no bem, as bolsas que financiamos, os negócios que protegemos, as famílias que ajudamos. Ela ignorou o resto. Não estou pedindo que você aprove de tudo. Apenas que aceite que isso faz parte de quem eu sou e decida se pode viver com isso. Can I ask you something honestly? Anything? Posso te perguntar algo honestamente? Qualquer coisa. Anything. Qualquer coisa. Have you ever killed anyone? Você já matou alguém? Ele não hesitou. Yes. In self-defense. In defense of my family. In situations where it was them or me. I'm not proud of it, but I won't lie about it either. Sim. Em legítima defesa. Em defesa da minha família. Em situações em que era eles ou eu. Não me orgulho disso, mas também não vou mentir sobre isso. Eu deveria ter ficado horrorizada. Deveria ter retirado minha mão, saído, nunca mais olhado para trás. Mas pensei no pai gentil que lia histórias para seu filho. No homem que criou um programa de bolsas de estudo para estudantes italo-americanos, que me deu acesso ao estúdio de arte de sua falecida esposa porque queria que eu tivesse algo para mim. Pessoas eram complicadas. Bem e mal existiam na mesma pessoa. I need time, eu disse finalmente, to think about this, about what being with you really means. But I'm not running. I'm just processing. Preciso de tempo para pensar nisso,
sobre o que realmente significa estar com você. Mas não estou fugindo. Estou apenas processando. Take all the time you need. Ele beijou minha testa. But know this, I'm already in love with you, Sophia. Completely, terrifyingly in love. And if you decide you can't handle my world, I'll understand. But I'll never stop protecting you. Even if you walk away, you're mine to keep safe. Toma o tempo que precisar. Mas saiba disso, já estou apaixonado por você, Sofia. Completamente, terrivelmente apaixonado. E se você decidir que não consegue lidar com o meu mundo, eu entenderei. Mas nunca vou parar de protegê-la. Mesmo que você vá embora, você é minha para manter segura. That's a very possessive statement. Isso é uma afirmação muito possessiva. I'm a very possessive man when it comes to people I love. Ele sorriu ligeiramente. One of my many flaws. You'll have to decide if you can tolerate it. Sou um homem muito possessivo quando se trata de pessoas que amo. Um dos meus muitos defeitos. Você terá que decidir se pode tolerar. Passei o fim de semana em introspecção. Rachel veio no sábado à noite e eu contei a ela tudo. O beijo, a conversa, a escolha impossível que eu estava enfrentando. Okay, so let me get this straight. A gorgeous, rich, Italian mob boss is in love with you, wants to date you properly, is honest about his criminal activities. And you're hesitating, he goes. Ok, então deixe-me ver se entendi. Um chefe da máfia italiano, lindo, rico, tá apaixonado por você, quer namorá-la de verdade, é honesto sobre suas atividades criminosas. E você está hesitando por quê? Because dating a criminal is insane. Porque namorar criminoso é loucura. Is it, though? You've been working for him for 3 weeks. Has anything bad happened? Have you witnessed any crimes? Been asked to do anything illegal? É mesmo. Você trabalha para ele há 3 semanas. Algo de ruim aconteceu? Você testemunhou algum crime? Foi pedida para fazer algo ilegal? No, but that doesn't mean... Não, mas isso não significa... Sophie, in those 3 weeks, you've been happier than I've ever seen you. You light up when you talk about Kuka. You get all dreamy when you mention Alessandro. You're painting again, for God's sake. You haven't painted since college. Ela pegou minhas mãos. I'm not saying ignore the danger, but I am saying maybe the danger is worth it for the happiness. Sophie, nessas 3 semanas, você esteve mais feliz do que eu já te vi. Você se ilumina quando fala do Luca. Você fica toda sonhadora quando menciona o Alessandro. Você está pintando de novo, pelo amor de Deus. Você não pinta desde a faculdade. Não estou dizendo para ignorar o perigo, mas estou dizendo que talvez o perigo valha a pena pela felicidade. You're a terrible influence. Você é uma péssima influência. I'm a realistic influence. You're never going to meet a perfect man with a perfect life who makes you feel the way Alessandro does. So the question is, can you accept an imperfect man with a complicated life who makes you deliriously happy? Sou uma influência realista. Você nunca vai conhecer um homem perfeito com uma vida perfeita que te faça sentir o que Alessandro faz. Então, a questão é, você pode aceitar um homem imperfeito com uma vida complicada que te faz delirantemente feliz? Na segunda-feira, cheguei à casa geminada com minha decisão tomada. Alessandro me encontrou na porta, sua expressão cuidadosamente neutra. Sofia. Sofia. I want to try, really try, you and me, officially dating, navigating your world together. Respire fundo. But I have conditions. Eu quero tentar, realmente tentar, você e eu, namorando oficialmente, navegando pelo seu mundo juntos, mas eu tenho condições. Tell me, diga-me. First, you're honest with me, always, about the danger, about your business, about everything. No protecting me from the truth. Agreed? Primeiro, você será honesto comigo, sempre.
sobre o perigo, sobre seus negócios, sobre tudo. Nada de me proteger da verdade. Concorda? Second, Luca comes first, always. If being with me impacts him negatively in any way, we stop. His well-being is more important than our relationship. Segundo, Luca vem em primeiro lugar, sempre. Se estar comigo o afetar negativamente de alguma forma, nós paramos. O bem-estar dele é mais importante do que nosso relacionamento. Absolutely. Absolutamente. Third, I maintain some independence. I'll accept security if necessary, but I'm not giving up my entire life. I still want to paint, have friends, exist as my own person outside of being your girlfriend. Terceiro, eu mantenho alguma independência. Aceito segurança se necessário, mas não vou abrir mão da minha vida inteira. Ainda quero pintar, ter amigos, existir como minha própria pessoa, fora de ser sua namorada. Of course. I don't want to cage you, Sophia. I want to be with you. Ela me puxou para perto. Anything else? Claro. Não quero te prender, Sofia. Quero estar com você. Mais alguma coisa? Yes. You have to teach me about your world. Tuso, the rules, the players, the dangers. If I'm going to survive being with you, I need to understand what I'm dealing with. Sim. Você tem que me ensinar sobre o seu mundo, as regras, os jogadores, os perigos. Se eu for sobreviver estando com você, preciso entender com o que estou lidando. That's fair, and I promise to educate you thoroughly. Ele me beijou suavemente. So we're doing this. We're together. Isso é justo. E prometo te educar completamente. Então, estamos fazendo isso? Estamos juntos? We're together. Estamos juntos. Seu sorriso era brilhante, transformando seu rosto de perigosamente bonito para absolutamente devastador. Then we should celebrate properly. Dinner tonight, somewhere special. Just the two of us. Então devemos celebrar adequadamente. Jantar esta noite em algum lugar especial. Apenas nós dois. What about Luca? E o Luca? Therese will watch him. She's been practically begging me to go out, to have a life beyond work and fatherhood. Ele envolveu meu rosto. Let me take you on a real date, Sofia. Let me show you off to the world. Teresa vai cuidar dele. Ela tem me implorado para sair, para ter uma vida além do trabalho e da paternidade. Deixe-me levá-la a um encontro de verdade, Sofia. Deixe-me mostrá-la ao mundo. Naquela noite, Alessandro me levou a um restaurante sobre o qual eu só havia lido, do tipo que exigia reservas com meses de antecedência e tinha uma estrela Michelin. Mas quando chegamos, fomos imediatamente escoltados para uma sala privada nos fundos, passando por todas as pessoas esperando. Perks of my name, Alessandro explicou. Not all of them are bad. Vantagens do meu nome. Nem todas são ruins. O jantar foi incrível. Múltiplos pratos da mais requintada cozinha italiana, vinho que provavelmente custava mais do que meu antigo aluguel mensal, e uma conversa que fluía da arte à política, à filosofia. Alessandro era educado, culto, apaixonado por cultura e história. This is the part people don't see, ele disse na sobremesa. They think my boss and assume I am uneducated, crude, all violence and no refinement. But my father insisted I study, learn languages, appreciate art, understand the world beyond our neighborhood. Esta é a parte que as pessoas não veem. Elas pensam, chefe da máfia, e assumem que sou inculto, bruto, só violência e sem refinamento. Mas meu pai insistiu para que eu estudasse, aprendesse idiomas, apreciasse a arte, entendesse o mundo além do nosso bairro. Why? If you were just going to run a criminal organization? Por quê? Se você ia apenas dirigir uma organização criminosa? Because he believed we could be more than criminals.
that we could be patrons, benefactors, people who contributed to society while also operating outside its rules. Ele gerou seu vinho. He died when I was 25. Car accident. Actually an accident, not a hit. I inherited everything, including his vision of what we could be, porque ela acreditava que poderíamos ser mais do que criminosos, que poderíamos ser patronos, benfeitores, pessoas que contribuíam para a sociedade enquanto também operavam fora de suas regras. Ele girou seu vinho. Ele morreu quando eu tinha 25 anos, acidente de carro. Na verdade, um acidente, não um assassinato. Herdei tudo, incluindo sua visão do que poderíamos ser. And have you achieved it? His vision? E você conseguiu a visão dele? I'm trying the scholarships, the charitable work, the legitimate businesses we run. That's all in service of his dream. But I'm still my father's son, still running operations he built, still making choices he might not have approved of. Ele olhou diretamente para mim. Still very much a criminal, no matter how I try to dress it up. Estou tentando. As bolsas de estudo, o trabalho de caridade, os negócios legítimos que administramos, tudo isso está a serviço do sonho dele. Mas ainda sou filho do meu pai, ainda administro as operações que ele construiu, ainda faço escolhas que ele talvez não aprovasse. Ainda sou muito um criminoso, não importa como eu tente disfarçar. But you're also a father, a philanthropist, a man who reads Dante for pleasure and can discuss Caravaggio's technique. Estendi a mão pela mesa parei dele. You're complicated, Alessandro. That doesn't make you irredeemable. Mas você também é um pai, um filantropo, um homem que lê Dante por prazer e consegue discutir a técnica de Caravaggio. Você é complicado, Alessandro. Isso não o torna irredimível. You make me want to be redeemable, to be worthy of how you look at me. Ela beijou meus nós dos dedos. Thank you for giving me a chance, for seeing past the reputation to the man underneath. Você me faz querer ser resgatável, ser digno de como você me olha. Obrigada por me dar uma chance, por ver além da reputação o homem por trás. Thank you for being honest about who you are, for not pretending to be something you're not. Obrigada por ser honesto sobre quem você é, por não fingir ser algo que não é. Saímos do restaurante por volta das 23 horas e notei a segurança imediatamente. 2 SUVs, um à frente e outro atrás do carro de Alessandro. Ele viu minha expressão e apertou minha mão. I told you, being with me means protection. You'll get used to it. Eu te disse, estar comigo significa proteção. Você vai se acostumar. Will I ever get used to armed guards following me around? Será? Eu vou me acostumar com guardas armados me seguindo? I hope not completely. I hope you always stay a little uncomfortable with the rest of this world. That's what keeps you grounded. What keeps me grounded. Ele me puxou para mais perto no banco de trás. But I'll do everything in my power to make you feel safe. Espero que não completamente. Espero que você sempre se sinta um pouco desconfortável com este mundo. É isso que a mantém com os pés no chão. O que me mantém com os pés no chão. Mas farei tudo ao meu alcance para que você se sinta segura. Quando chegamos ao meu apartamento, ele me acompanhou até a porta, apesar dos meus protestos. What kind of man lets his girlfriend walk into her building alone at night? Ele me beijou na minha porta lenta e profundamente, e senti isso até os meus dedos dos pés. I'll see you Thursday. Que tipo de homem deixa a namorada entrar no prédio sozinha à noite? Te vejo na quinta-feira. Tuesday. We have a regular schedule, remember? Terça-feira. Temos horário regular, lembra? How could I forget? Tuesday, Thursday, Friday. And now, hopefully, many dinners and weekends in between. Ele me beijou novamente. Boa noite, minha cara. Como eu poderia esquecer? Terça, quinta, sexta. E agora, esperançosamente,
Muitos jantares e fins de semana entre eles. Boa noite, minha querida. Eu o observei retornar ao seu carro, os SUVs partindo em formação perfeita, e percebi que minha vida havia mudado fundamentalmente. Eu estava namorando um chefe da máfia, na verdade, namorando-o oficialmente. Rachel ia morrer quando eu contasse a ela. Dentro do meu apartamento encontrei um presente na bancada da cozinha. Um conjunto de tintas a óleo de nível profissional, com um bilhete na caligrafia de Alessandro. For the studio. Start painting again. Para o estúdio. Comece a pintar novamente. Liguei para ele imediatamente. You broke into my apartment. Você invadiu meu apartamento. I had someone deliver supplies. There's a difference. Eu podia ouvir o sorriso em sua voz. Do you like them? Mandei alguém entregar os suprimentos. Há uma diferença. Você gostou? They're perfect, but, Alessandro, you can't just... São perfeitos, mas, Alessandro, você não pode simplesmente... Can't just what? Give gifts to my girlfriend? Make sure she has what she needs to pursue her passion? Ela fez uma pausa. Get used to being spoiled, Sophia. It's one of the few pleasures I have. Taking care of people I love. Não pode o quê? Dar presentes para minha namorada? Garantir que ela tenha o que precisa para perseguir sua paixão? Acostume-se a ser mimada, Sofia. É um dos poucos prazeres que tenho, cuidar das pessoas que amo. Depois que desligamos, fiquei na minha pequena cozinha segurando materiais de arte caros e percebi que estava sorrindo como uma idiota. Isso era insano, perigoso, provavelmente uma ideia terrível, mas eu nunca havia sido tão feliz. Os 3 meses seguintes foram um turbilhão de contradições. De dia, eu era a tutora de Luca, observando-o florescer à medida que sua fluência em italiano crescia e sua confiança retornava. À noite, eu era a namorada de Alessandro, aprendendo a navegar em um mundo onde a segurança armada era normal e as conversas de jantar mencionavam casualmente disputas comerciais que eu sabia significarem algo muito menos inocente. Pintei no estúdio de Gianna nos dias em que não estava dando aulas, e lentamente as paredes se encheram de telas, peças abstratas inspiradas na complexidade da minha nova vida, toda luz e sombra, beleza e perigo entrelaçados. These are extraordinary, Alessandro disse uma tarde, estudando minha última peça. You should show them. Have a gallery exhibition. Estas são extraordinárias, você deveria mostrá-las, fazer uma exposição de galeria. No one wants to see paintings by a mob boss's girlfriend. Ninguém quer ver pinturas da namorada de chefe da máfia. Everyone wants to see paintings by a talented artist, which you are. Ele me puxou para seus braços, and being my girlfriend is just one part of who you are. Don't let my world define you completely. Todos querem ver pinturas de uma artista talentosa, o que você é. E ser minha namorada é apenas uma parte de quem você é. Não deixe meu mundo defini-la completamente. Mas era difícil não deixar o mundo dele me consumir. Aprendi os nomes de seus principais associados. Marco, seu chefe de segurança. Vincent, seu segundo em comando. Paolo, seu advogado, que de alguma forma mantinha tudo legal, apesar das atividades ilegais que as financiavam. Aprendi quais restaurantes eram de propriedade familiar, quais bairros estavam sob sua proteção, quais políticos recebiam seu dinheiro e faziam vista grossa. You're learning quickly, Vincent observou uma noite em um jantar de família. Aparentemente, eu era importante o suficiente para ser incluída nesses agora. Most outsiders take years to understand our world. You picked it up in months. Você está aprendendo rápido. A maioria dos de fora leva anos para entender nosso mundo. Você pegou em meses. She's smart, Alessandro disse orgulhosamente, sua mão repousando na minha coxa sob a mesa. And she asks good questions instead of pretending to understand. Ela é inteligente e faz boas perguntas em vez de fingir entender.
Smart enough to know she should run, Maria, a esposa de Vincent, disse com sorriso cúmplice, but too in love to do it. I remember that feeling, inteligente o suficiente para saber que deveria fugir, mas apaixonada demais para fazê-lo. Eu me lembro desse sentimento. Eu estava apaixonada, perdidamente, completamente apaixonada por um homem que me havia mostrado lados de si mesmo que contradiziam tudo o que eu deveria ter sentido. Ele era impiedoso nos negócios, mas gentil com seu filho. Ele era temido nas ruas, mas lia poesia em italiano. Era um criminoso por qualquer definição legal, mas tinha mais honra do que muitos empresários legítimos que eu conhecera. I love you, eu disse a ele uma noite deitada em sua cama. Eu havia começado a passar várias noites por semana lá, Luca tendo aceitado totalmente minha presença em suas vidas. I know it's complicated and probably insane, but I love you. Eu te amo. Sei que é complicado e provavelmente insano, mas eu te amo. Probably insane. Definitely insane. Ela me puxou para mais perto. But I love you too, more than I thought I could love anyone again after Gianna. You brought light back into my life, Sophia. You and Luca are my entire world now. Provavelmente insano, definitivamente insano, mas eu também te amo. Mais do que pensei que poderia amar alguém novamente depois de Diana. Você trouxe luz de volta à minha vida, Sofia. Você e Luca são meu mundo inteiro agora. That's a lot of pressure. Isso é muita pressão. That's the truth. Ele beijou minha testa, and I need to tell you something about why I've been so protective lately. Essa é a verdade. E preciso te contar algo sobre por que tenho sido tão protetor ultimamente. Apoiei-me no cotovelo. What's wrong, O que admirado? There's been a territorial dispute, another family moving in on our operations, trying to take advantage of what they perceive as weakness. Sua expressão era sombria. They're wrong, but they're also dangerous. And they've been asking questions about you. Houve uma disputa territorial. Outra família se intrometendo em nossas operações, tentando tirar vantagem do que percebem como fraqueza. Eles estão errados, mas também são perigosos e têm feito perguntas sobre você. Meu sangue gelou. What kind of questions? Que tipo de perguntas? Who you are? What you mean to me? Whether you'd be useful as leverage. Ele me puxou de volta para si. I've increased security on you and Luca. You probably haven't noticed because my men are good at being invisible, but you're being protected 24 hours a day now. Quem você é? O que você significa para mim? Se você seria útil como moeda de troca. Aumentei a segurança para você e Luca. Você provavelmente não percebeu, porque meus homens são bons em ser invisíveis. Mas você está sendo protegida 24 horas por dia agora. Alessandro, maybe I should stay away for a while. If being with me puts Luca at risk. Alessandro, talvez eu devesse ficar longe por um tempo. Se estar comigo coloca Luca em risco. No, absolutely not. First, leaving now would signal weakness, which would make everything worse. Second, you're safest when you're with me, in this house, surrounded by my security. And third, ela envolveu meu rosto. I can't lose you. I won't lose another person I love. So you stay. We stay vigilant, and we trust that my family is strong enough to handle this threat. Now, absolutamente não. Primeiro, sair agora sinalizaria fraqueza, o que pioraria tudo. Segundo, você está mais segura quando está comigo, nesta casa, cercada pela minha segurança. E terceiro, não posso te perder. Não vou perder outra pessoa que amo. Então você fica. Nós ficamos vigilantes e confiamos que minha família é forte o suficiente para lidar com esta ameaça. How long will this last? Quanto tempo isso vai durar? Hard to say. Could be resolved in days, could take months. These things have their own timeline. Ele me beijou suavemente, but I promise you, I'll keep you safe, both of you.
Difícil dizer. Pode ser resolvido em dias, pode levar meses. Essas coisas têm seu próprio cronograma. Mas eu te prometo, eu vou te manter segura. Ambos. A ameaça tornou-se real 2 semanas depois. Eu estava caminhando da estação de metrô para a casa geminada. Havia insistido em manter alguma normalidade, apesar dos protestos de Alessandro, quando um carro parou ao meu lado. Não era um dos nossos SUVs de segurança, era outra coisa. Sophia Blake? Um homem se inclinou pela janela, seu sorriso não alcançando seus olhos frios. Can I help you? Eu continuei andando, minha mão indo para o telefone no meu bolso, pronta para apertar o botão de emergência que Alessandro havia programado. Just wanted to say hello, let you know we've been watching. You're very pretty, very vulnerable. Só queria dizer olá, que saiba que temos estado a observar. Você é muito bonita, muito vulnerável. Antes que eu pudesse responder, 2 dos homens de Alessandro materializaram-se do nada, posicionando-se entre mim e o carro. O sorriso do homem desapareceu e o carro acelerou. Miss Blake, are you all right? Marco estava subitamente lá, sua mão no meu cotovelo, guiando-me rapidamente em direção a um dos nossos SUVs que havia aparecido. What just happened? O que acabou de acontecer? A message. They were testing our response time, making sure you knew they were watching. Ele me ajudou a entrar no veículo. Boss is going to be furious we let them get that close. Uma mensagem. Eles estavam testando nosso tempo de resposta, garantindo que você soubesse que estavam observando. O chefe vai ficar furioso por termos deixado eles chegarem tão perto. Alessandro estava de fato furioso. Eu nunca o tinha visto tão zangado. Andando em seu escritório, falando italiano rápido em seu telefone, sua voz fria como gelo de raiva. Quando ele finalmente desligou, me puxou para seus braços tão apertados que eu mal conseguia respirar. I'm sorry. I'm so sorry. They should never have gotten close to you. Sinto muito mesmo. Eles nunca deveriam ter chegado perto de você. Alessandro, I'm fine. Your men were there in seconds. Alessandro, estou bem. Seus homens estavam lá em segundos. Seconds too late. They spoke to you, threatened you, made you feel unsafe. Ela se afastou para me olhar e eu vi medo sob a raiva. This is my fault. I should have insisted you take the car this morning. Should have what? Locked me in this house? I'm not a prisoner, Alessandro. I'm your girlfriend. I can't live in fear. Segundos tarde demais. Eles falaram com você, ameaçaram você, fizeram você se sentir insegura. Isso é culpa minha. Eu deveria ter insistido para você pegar o carro esta manhã. Deveria ter o quê? Me trancado nesta casa. Eu não sou uma prisioneira, Alessandro. Sou sua namorada. Não posso viver com medo. You should be afraid. These men are dangerous. And I trust you to keep me safe, which you did. Your security worked exactly as it should. Eu envolvi o rosto dele. Don't let them win by making me give up my independence. That's exactly what they want. Você deveria estar com medo. Esses homens são perigosos e confio em você para me manter segura, o que você fez. Sua segurança funcionou exatamente como deveria. Não deixe que eles vençam fazendo com que eu desista da minha independência. É exatamente isso que eles querem. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então assentiu. You're right, but I'm increasing security anyway. And you're moving in here, temporarily, until this is resolved. Você está certa, mas estou aumentando a segurança de qualquer forma. E você está se mudando para cá, temporariamente, até que isso seja resolvido. Alessandro, non-negotiable. Seu tom não dava margem para discussão. I can't protect you properly if you're across the city, and I can't sleep knowing you're vulnerable. Please, Sophia, do this for me.
For my sanity. Não negociável. Não posso protegê-la adequadamente se você estiver do outro lado da cidade. E não consigo dormir sabendo que você está vulnerável. Por favor, Sofia, faça isso por mim, pela minha sanidade. Mudei-me naquele fim de semana, trazendo roupas e materiais de arte, instalando-me no quarto de hóspedes, apesar dos protestos de Alessandro, de que eu deveria dividir o dele. Luca doesn't need to know we're sleeping together, insisti. He's 5. He doesn't need that confusion. Luca não precisa saber que estamos dormindo juntos. Tem 5 anos, não precisa dessa confusão. Luca adores you. He'd be thrilled if you were here permanently. Luca te adora. Ele ficaria emocionado se você estivesse aqui permanentemente. Permanently is a big word. Permanentemente é uma palavra grande. Is it? Ele me encostou na parede do quarto de hóspedes, seu corpo pressionado contra o meu. Because I'm thinking very permanently about you, minha cara. Thinking about forever. É mesmo? Porque estou pensando muito permanentemente em você, minha querida. Pensando no para sempre. Alessandro, we've only been together 3 months. Alessandro, estamos juntos há apenas 3 meses. I knew after 3 days. The rest has just been confirming what my heart already knew. Ele me beijou profundamente. But I'll be patient. I'll wait until you're ready for that conversation. Eu soube depois de 3 dias. O resto foi apenas confirmar o que meu coração já sabia. Mas serei paciente. Esperarei até que você esteja pronta para essa conversa. Viver na casa geminada era mais fácil do que eu esperava. Luca estava emocionado por me ter lá constantemente. Teresa acolheu minha ajuda na cozinha. E até a equipe de segurança se tornou rostos familiares e amigáveis. Pintei no estúdio de Diana, dei aulas a Luca, jantei com Alessandro todas as noites, como se fôssemos uma família normal, exceto que não éramos normais. A ameaça pairava sobre nós constantemente. Segurança aumentada, movimentos restritos, Alessandro chegando tarde de reuniões que eu sabia que envolviam violência. Eu não queria detalhes. Uma noite, ele chegou em casa com os nós dos dedos machucados e sangue na camisa. Não o seu, ele me garantiu, mas isso não tornava a situação melhor. Limpei as mãos dele em nosso banheiro, nenhum de nós falando, ambos reconhecendo o que o mundo dele realmente significava. I'm sorry you have to see this side of me, ele disse baixinho. Sinto muito que você tenha que ver esse meu lado. I'm not. Better to see all of you than just the parts you think I can handle. Enfaixei seus nós dos dedos cuidadosamente. Did you kill anyone tonight? Não, é melhor ver você por inteiro do que apenas as partes que você acha que eu aguento. Você matou alguém esta noite? No, but I hurt someone badly. Someone who needed to understand that threatening you was a mistake. Seus olhos escuros encontraram os meus. I'm not proud of the violence, Sophia, but I won't apologize for protecting what's mine. Não, mas machuquei alguém gravemente. Alguém que precisava entender que ameaçá-la foi um erro. Não me orgulho da violência, Sofia, mas não vou pedir desculpas por proteger o que é meu. I'm not asking you to apologize. I'm just acknowledging the reality of loving you, which includes accepting that you do terrible things for what you believe are good reasons. Can you live with that? Really live with it long term? Não estou pedindo para você se desculpar. Estou apenas reconhecendo a realidade de te amar, o que inclui aceitar que você faz coisas terríveis por razões que você acredita serem boas. Você consegue viver com isso? Realmente viver com isso a longo prazo? Pensei nos últimos 3 meses, na felicidade que havia encontrado com ele e Luca, na arte que havia criado, na vida que havia construído, no amor que havia crescido apesar do perigo e da complexidade moral. Yes, I can live with it. Because the man who comes home to me, who reads bedtime stories and discusses Dante, that man is worth the complicated parts. Sim,
Posso viver com isso. Porque o homem que volta para casa para mim, que lê histórias de Ninar e discute Dante, esse homem vale as partes complicadas. Ele me puxou para seus braços, segurando-me como se eu fosse algo precioso. I don't deserve you. Eu não mereço você. Probably not, but you're stuck with me anyway. Provavelmente não, mas você está preso a mim de qualquer jeito. A disputa territorial foi resolvida violentamente 2 semanas depois. Não obtive detalhes. Alessandro deliberadamente me impediu de saber os detalhes, mas entendi por sua exaustão e alívio que a ameaça havia sido eliminada. A outra família havia recuado ou sido forçada a sair. De qualquer forma, estávamos seguros novamente. It's over, ele me disse, voltando para casa ao amanhecer depois de passar a noite fora. Completely over. You can move back to your apartment if you want. Return to your normal life. Acabou. Completamente acabado. Você pode voltar para o seu apartamento se quiser. Voltar para a sua vida normal. Olhei ao redor da casa geminada que havia se tornado um lar. Os brinquedos de Luca espalhados na sala de estar. Minhas pinturas secando no estúdio de Gianna. Alessandro parado, exausto, na porta, esperando minha resposta. What if I don't want to move back? What if I want to stay here, with you and Luca? E se eu não quiser voltar? E se eu quiser ficar aqui, com você e Luca? Sua expressão transformou-se de exausta para esperançosa. You want to move in permanently? Você quer se mudar permanentemente? I'm already here. My stuff is here. Luca expects me at breakfast. Teresa has started asking my opinion on dinner menus. Aproximei-me dele, envolvendo meus braços em seu pescoço. I want to stay, Alessandro. Not because of threats or protection. Because this feels like home. Eu já estou aqui. Minhas coisas estão aqui. Luca me espera no café da manhã. Teresa começou a pedir minha opinião sobre os cardápios do jantar. Eu quero ficar, Alessandro. Não por causa de ameaças ou proteção, porque isso parece um lar. Ele me beijou profundamente, então se afastou com lágrimas nos olhos, a primeira vez que eu o vira chorar. Te esposo, cara. I'm marrying you. Eu te caso, querida. Eu vou me casar com você. What? That wasn't a proposal. That was a statement of fact. O quê? Isso não foi um pedido. Foi uma declaração de fato. Ele sorriu em meio às lágrimas. I'm going to marry you, Sophia Blake. Maybe not tomorrow, maybe not next month, but someday, when you're ready, I'm going to make you my wife. E vou me casar com você, Sophia Blake. Talvez não amanhã, talvez não no próximo mês, mas um dia, quando você estiver pronta, vou fazer de você minha esposa. That's very presumptuous. Isso é muito presunçoso. That's very certain. You're mine. You've been mine since the moment you spoke Italian to my son in Central Park. I'm just waiting for you to realize it. Isso é muito certo. Você é minha. Você é minha desde o momento em que falou italiano com meu filho no Central Park. Estou apenas esperando que você perceba isso. 6 meses depois, ele me pediu em casamento de forma adequada, no estúdio de Gianna, cercada pelas minhas pinturas, com Luca escondido atrás da porta, segurando uma caixa de anel. Sofia, Alessandro se ajoelhou e senti minha respiração prender. You brought light back into our darkness. You gave Luca his voice, and me my heart. You've accepted my world, loved me despite my flaws, and made this house a home again. Will you marry me? Sofia, você trouxe luz de volta à nossa escuridão. Você deu voz a Luca e a mim meu coração. Você aceitou meu mundo, me amou apesar dos meus defeitos e fez desta casa um lar novamente. Você quer se casar comigo? Luca correu segurando a caixa. Sposati, Sofia, per favore. Case conosco, Sofia, por favor. Olhei para os dois.
o perigoso chefe da máfia e o doce menino de 5 anos, a família que eu nunca esperara encontrar, e soube minha resposta. Yes, I'll marry you. Both of you. Sim, eu me casarei com você, com os dois. Alessandro colocou o anel no meu dedo, enquanto Luca aplaudia, e percebi que minha vida havia passado de ordinária a extraordinária no momento em que escolhera ajudar uma criança perdida que falava italiano. Te amo, Alessandro sussurrou. Eu te amo. I love you too. Eu também te amo. Casamos 3 meses depois em uma pequena cerimônia, apenas família, o que no mundo de Alessandro significava cerca de 100 pessoas. Eu usava um vestido branco simples, carregava flores do jardim da casa geminada e pronunciei meus votos em italiano, o que fez Luca chorar de alegria. You've given me everything, Alessandro disse durante seus votos. Love, family, hope for the future. I promise to protect you, cherish you, and love you for all my days. Sei la mia vita. Você me deu tudo. Amor, família, esperança para o futuro. Prometo protegê-la, amá-la e adorá-la por todos os meus dias. Você é a minha vida. Na nossa noite de núpcias, ele me amou como se eu fosse algo sagrado e senti o peso do que havíamos construído juntos. Uma vida equilibrada entre seu mundo sombrio e nosso amor brilhante, complicada e bela, e unicamente nossa. 1 ano após o nosso casamento, eu estava no estúdio de Diana, meu estúdio agora, olhando para o convite da minha primeira exposição na galeria. 20 pinturas explorando a intersecção de perigo e beleza, escuridão e luz, a natureza complicada de amar alguém impossível. They're going to love it, Alessandro disse da porta, Luca no seu quadril. Eles vão adorar. They're going to ask questions about my inspiration, about my life. Eles vão fazer perguntas sobre minha inspiração, sobre minha vida. And you'll answer honestly that you found love in unexpected places, that sometimes the most dangerous choice is also the right one. Ele me beijou suavemente, that you spoke Italian to a lost child and ended up finding a family. Best decision I ever made. E você responderá honestamente, que você encontrou o amor em lugares inesperados, que às vezes a escolha mais perigosa também é a correta, que você falou italiano com uma criança perdida e acabou encontrando uma família. A melhor decisão que eu já tomei. Second best, ele corrigiu. The best was saying yes when I proposed. A segunda melhor. A melhor foi dizer sim quando eu pedi em casamento. Eu ri puxando os dois para perto e sabia que ele estava certo. Falar italiano me levara a eles, mas escolher ficar, escolher amá-los apesar de tudo, essa havia sido a verdadeira decisão. E eu a tomaria novamente, todas as vezes.